prazer poder falar com vocês. Eu sou o Beto Saad e hoje eu estou aqui na Lifetime BTG Pactual, que é empresa patrocinadora do Alma Premium e também é considerada a maior boutique de investimentos do Brasil, a que mais performou dentro do BTG Pactual, criando experiências, desafios e principalmente índices que superaram, não é, a expectativa do mercado e dos seus próprios clientes. Estou aqui com o Marcelo Popov, o Marcelo que é fundador aqui da Lifetime. E antes da gente falar de mercado, enfim, eu queria que você contasse a história de como aconteceu a Lifetime, como foi fundado e a maravilhosa história do Constantino. Legal, Beto, obrigado aí a oportunidade, um abraço aí pessoal que está assistindo. Beto, o negócio começou, a Lifetime tem uma peculiaridade, que é uma empresa criada para atender um cliente número 1, que é o Fernando Catsones, e acho que a gente construiu toda a base da empresa pensando no cliente por causa dessa filosofia, que foi um negócio construído para uma pessoa que, na época, em 2010, 2011, estava desgostoso com o que ele encontrou de opção no mercado, né? E aí ele decidiu montar a própria instituição, né? Foi quando ele chamou eu e o Guilherme, né? E o Guilherme Burger para montar a Lifetime, para na época ser um negócio diferente, com foco no cliente e com o objetivo de levar algo além, né, daquilo que o mercado em geral estava levando, que era uma tocada muito transacional. Os anos passaram, aquilo que começou pequenininho numa garagem, né, a gente tem o bistrô Lifetime, você perguntou do Constantino, eu já vou encaixar. Na época a gente montou a Lifetime numa pequena sala em cima da garagem, porque era em cima da garagem, não era na garagem. Digamos que foi no rooftop da garagem. Né? No rooftop da garagem. Tinha uma sala, nessa sala a gente montou ali um escritório bem montado e a gente almoçava todos os dias na casa que foi concebida a empresa do Constantinos Lambros Catsones, o pai do Fernando, que na época, pô, a gente almoçava, trabalhava ali, almoçava e ficava por ali, né? 12 anos depois, o nosso bistrô aqui dentro da Lifetime, que a gente tem um chefe de cozinha, operado pelo chefe Pascal Valerroa, toda a estrutura aqui em Campinas. Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Chama-se Bistrô Constantinos, né? Que a gente convida o cliente para almoçar aqui dentro de casa, para vir jantar aqui dentro de casa. Então, no final do dia, tudo é história para contar, porque é uma empresa humanizada, né, Beto? Acho que o mercado financeiro como um todo afasta um pouco o cliente nessa questão de transacional e a gente humanizou a relação. Então, a gente cada vez mais quer o cliente próximo, cada vez mais quer o cliente perto, porque era uma das coisas que o Fernando lá atrás procurava enquanto cliente, a gente conseguiu desenvolver, né, ao longo desse tempo. Então tem 12 anos de mercado aí, o BTG entrou na sociedade em 2020, né, onde a gente conseguiu aí, elevar o nível, né, do nosso negócio. Deu escala, realmente. E aí a gente, foi Brasil afora, enfim, nesse último ano, então a gente hoje está aqui em São Paulo, Cuiabá, Campo Grande, Belém, Maceió, Salvador, Rio de Janeiro, na Barra, no Leblon, Campinas, Porto Alegre e Curitiba, né? Então, isso é um pouquinho do nosso negócio, né? E em termos do que quais são os serviços, cara, a gente trabalha hoje com assessoria e gestão de recursos, que é a parte patrimonial do cliente, com a parte de wealth planning e a parte de gestão de risco patrimonial, que são as partes que olham a família do cliente, e a parte de câmbio, financiamento imobiliário, questão de crédito corporativo, a parte do corporate, e também tem mercado de capitais, onde eu monto toda a estruturação de dívida para o cliente. A gente tem emissões aí no mercado inteiro, enfim. Então, isso é um pouco da Lifetime. A gente olha patrimônio do cliente, família e empresa. One stop shop dentro de um conceito todo. Se é que dá para explicar de uma forma simples, é assim. Não, está bem simplificado, maneira didática e pedagógica, não é? Para a gente poder entender. Mas eu queria saber, na verdade,
a grande maioria, não é, das corretoras, dos escritórios, eles oferecem, não é, basicamente opções interessantes, vêm criando aí dentro da sua linha de atuação, não é, buscar captar o cliente, mas a Lifetime tem um diferencial, que na minha avaliação, não é, é a confiabilidade, é a qualidade dos profissionais envolvidos, é o sistema, não é, de meritocracia que os colaboradores acabam conseguindo porque eles projetam as suas vidas. A Lifetime é um plano de vida para os colaboradores e isso é fundamental. Vocês viram a história do Marcelo Popov, não é? Ele foi dar um somebody love no Fernando e acabou sendo somebody loveizado pelo Fernando, não é? Ou seja, claro, é uma brincadeira, mas o Fernando observando o empenho, não é, e a postura, Tati, e a qualidade realmente do Popov e do Burger, acabou montando a Lifetime e criou, sem dúvida alguma, hoje a maior empresa do grupo BTG, ou seja, é o escritório hoje de maior performance dentro do BTG Pactual, que, como disse o Marcelo, é sócio. Eu quero saber de você, Marcelo, quais são esses diferenciais realmente que fazem da Lifetime atingir essa performance e esse desempenho? Beto, eu acho que está dentro desse negócio os valores que a gente guarda aqui dentro da empresa, né? Que são respeito, né? Respeito aos clientes, aos colaboradores aqui, atitude de dono, de ter resiliência, de ter a paixão pelo negócio, melhoria contínua, um valor que a gente guarda aqui dentro, né? E o último é a meritocracia, né? No nosso negócio, né, e é uma fórmula que a gente não criou, mas a gente pegou do mercado, a fórmula do partnership, onde eu coloco todo mundo como sócio do negócio. Quem oferece café aqui, Beto, tem um pedacinho da empresa. O best performance da empresa tem um pedaço da empresa. Isso você consegue garantir dentro de uma cultura que as pessoas se responsabilizem pelo resultado. Quando você se responsabiliza todo mundo pelo resultado, eu garanto para você que a colheita desse resultado acaba sendo muito mais positiva do que você ter aqui dentro um executivo que vai fazer uma coisa de curto prazo e vai olhar o próximo passo da carreira, né? Então isso fortalece muito. E tem uma cultura, Beto, que eu aprendi lá atrás, na minha época de atleta profissional da natação do Clube Pinheiros. O Marcelo Popov foi atleta profissional da natação, medalhista de natação. Nadei Copa do Mundo, nadei campeonatos brasileiros, enfim, né, ganhei campeonato brasileiro, né. Tinha um cara que nadava minha prova lá, que, puta, quando ele não nadava, é que me dava chance, né? Que era o Thiago Pereira. Ô, louco, só ele. Aí, então a gente cultivou aqui dentro uma cultura que eu aprendi lá no esporte, que é a cultura da colaboração, né? Então a gente tem uma cultura colaborativa, que as pessoas se sentem confortáveis para trabalhar para o resto da vida, sem ter uma cultura que esprema, que amasse, né? Então, acho que os alicerces internos são coisas importantes para quando você enxerga aqui enquanto cliente, você sente que é uma instituição organizada, que todo mundo tem o mesmo discurso, que todo mundo olha para a mesma coisa, que todo mundo se preocupa contigo e sabe que aqui ninguém vai fazer nada contra aquilo que são os valores da empresa, né? Então, acho que isso é uma temática interessante. Eu acho que mais do que isso, né, você cria... nesse modelo, né, de gestão e governança, você cria uma expectativa positiva e os colaboradores, para atingirem, não é, um nível de percentual, para ser sócio da companhia, eles têm que performar, eles têm que criar desempenho e uma forma realmente de atingir um nível de performance que possa levá-lo a fazer parte da gestão societária da empresa. Isso é um modelo absolutamente fantástico, isso é um modelo interessante. Muito bem, vocês viram então, não é, que esse modelo humanista, que esse modelo de captar profissionais, os mais qualificados do mercado, levaram a Lifetime. Isso é um modelo absolutamente fantástico, isso é um modelo interessante. Muito bem, vocês viram então, não é, que esse modelo humanista, que esse modelo de captar
profissionais, os mais qualificados do mercado, levaram a Lifetime BTG Pactual a atingir índices de performance extraordinário para os seus clientes. E eu quero saber de você agora, não é, para a gente finalizar esse bate-papo, essa resenha econômica Lifetime. Já criamos até um nome, não é? Resenha econômica Lifetime. Com a mudança de governo, não é, há sem dúvida alguma uma expectativa, não é, do mercado como um todo, das pessoas físicas e também das pessoas jurídicas. Não é? Essa expectativa cria um cenário realmente interessante de se movimentar. Muitas pessoas estão levando os seus investimentos para fora do Brasil, não é? E nós temos aqui a Lifetime que está pronta também para atender, seja na pessoa jurídica, seja na pessoa física, não é? E também os investimentos, não é, acabaram tendo uma linha mais contida por parte das empresas e das pessoas. Isso porque a política mudou, isso porque houve uma mudança na política econômica principalmente, e as pessoas estão esperando, e a gente torce para que o governo Lula, sob a gestão do ministro Haddad, tenha sucesso e a gente possa realmente ganhar atração e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso, e a Lifetime como gestora realmente de bens e patrimônio financeiro das pessoas e empresas. Legal, acho que para a gente, né, esses prêmios que a gente ganhou, né, que foram melhor assessoria do Banco BTG Pactual numa empresa, na outra empresa nossa, melhor gestora do BTG Pactual. Nessa aí a gente concorre com os grandes gestores de patrimônio do país, inclusive bancos suíços, bancos americanos, e também a gente, nos prêmios de gestão de risco, ganhou o primeiro lugar na Prudential, primeiro lugar na MetLife e segundo lugar na campanha de Catu, né? Então a gente tem tudo isso, né? Enfim, é know-how, né? Agora vamos falar um pouco de cenário, né? Claro, quando você tem uma transição de governo, Beto, a gente tem a instabilidade, a insegurança, isso faz com que todas as pessoas caminhem num ambiente onde a gente fica buscando aonde alocar, o que comprar que vai me trazer segurança. É natural, né, Marcelo? É natural. Muito natural. A expectativa é natural, né? Processo que aconteceu igualzinho em 2002, na entrada do presidente Lula, enfim, tinha muita instabilidade interna, muita preocupação com o que fosse acontecer, e a gente enxerga esse mesmo movimento agora, essa preocupação com qual vai ser o driver econômico da equipe econômica e tudo mais, né? Eu sou da seguinte opinião: obviamente a gente vai ter essas dificuldades de se ter uma leitura do mercado de curto prazo, e isso traz instabilidade. Muita gente procura internacionalizar o capital e, enfim, investir. Antigamente se levava muito dinheiro para a Suíça, mas para o brasileiro fica muito mais fácil levar para os Estados Unidos por conta de fuso horário e até mais porque os Estados Unidos é onde você hoje tem um acesso ao mercado de forma global. Então, essa é uma recomendação. Isso acaba sendo quando o cliente vem com uma demanda de preocupação com o mercado interno, né? É importante que você tenha aí uma equalização do seu patrimônio. Não acho que é para mandar tudo, não acho que é para mandar nada, mas eu acho que ter internacionalizado até para a tua organização patrimonial, Beto. E aí também é importante você ver qual que é o veículo que você vai usar lá fora, porque senão você pode ter percalços de IR muito caro, etc. e tal. Então, é importante que você esteja calçado de uma empresa que vai fazer esse movimento bem feito. A Lifetime faz a internacionalização do patrimônio, cuida do patrimônio que está lá fora, com gestão local, com equipe local, que facilita muito a vida. Então, isso está no negócio. Agora, a gente tem que entender também que, num momento de transição que traz uma grande preocupação, o Brasil ainda tem, querendo ou não, a gente nos últimos 6 anos foram feitas diversas reformas econômicas, né? Que se não mexidas, garantem para a gente aí uma certa estabilidade mais a médio prazo, né? Mas o Brasil, eu acredito, Beto, que continua sendo o país da oportunidade, né? Então,
todo esse estresse que está gerando no mercado, a gente enxerga oportunidade em renda fixa, oportunidade em renda variável e até oportunidade lá fora. Então, o que não pode acontecer é a pessoa estar numa instituição que não saiba o que fazer. A Lifetime, por sua vez, sabe o que fazer e faz a leitura do que o cliente precisa. E aí a gente, né, não tem solução em prateleira. Eu vou montar uma solução para o cliente. Então, se a solução é, não quero mais Brasil, quero me mandar lá para fora, a Lifetime consegue construir isso de uma forma inteligente. Quero manter no Brasil, aproveitar a oportunidade? Sim, a gente faz também. Então, nosso negócio aqui, para qualquer que seja a estratégia do cliente, a gente vai montar essa estratégia, a gente vai operacionalizar essa estratégia da melhor maneira, né? Então, a conclusão aqui cenário de fato está um pouco mais complicado, mas para qualquer lado que o cliente queira se movimentar, a Lifetime vai estar do lado dele, fazendo um negócio de olho no olho, de respeito e de valores inegociáveis, né? Então, acho que isso é um pouquinho que traz a segurança que você comentou no começo da pergunta, que é o que traz a segurança para a relação do cliente conosco aqui. Tá. Existe um outro fator, não inegável, e não querendo fazer julgamento de valor algum, que é a recuperação das lojas americanas. Isso deu um boom no mercado, realmente houve uma sensação de perda por muitos fornecedores, colaboradores, enfim, e o mercado como um todo, ele foi atingido. O mercado como um todo gerou desconfiança, ou seja, isso também favorece o trabalho da Lifetime, que imediatamente após a recuperação das americanas, enfim, investidores que tinham papéis, ações da Americanas, a Lifetime correu, foi atrás para tranquilizar e para criar um cenário um pouco mais pragmático, mesmo dentro de uma situação difícil, em relação aos seus clientes e investidores. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é muito oportuno. Sim. Beto, quando você monta uma carteira, um portfólio de produtos, você já coloca dentro daquele portfólio os airbags para qualquer tipo de impacto que você vai ter, para você não sofrer grandes avarias. Um cortezinho na testa, uma luxação no cotovelo, alguma coisa pode acontecer. Agora, quando você tem um portfólio com o que a gente chama de gerenciamento de risco, que é muito importante, quando você tem um portfólio estruturado, pensado no cliente e não no que a instituição está precisando vender para o cliente, você consegue passar por esses momentos de estresse, que não é a primeira vez, e acredito que não seja a última, você consegue passar por um hiato desse tipo sem nenhuma avaria, né? Agora, o que a Lifetime fez nesse período, a gente não tinha exposição a lojas americanas, exceto um ou outro cliente com estratégia própria, que a gente manteve-se ao lado, comunicou o tempo todo, viu, né, se tivesse alguma demanda de compra de papel, a gente seguia os calls da turma de análise, ficava longe da situação, porque no final do dia sempre, quando você tem um impacto desse, obviamente tem oportunidade, mas às vezes é melhor você se afastar, claro, e deixar a coisa andar. Então, número 1 da resposta é gerenciamento de risco. E aqui nós temos. Então, a gente não pisa nessas cascas de banana que podem machucar aí o investidor a longo prazo, né? Então, a gente não teve nenhum tipo de problema. Se o cliente tiver problema, acho que é importante orientar a turma aqui para falar com a gente para ver como sair dessa situação da melhor maneira possível. Não tenho dúvida. Bom, olha, eu estou muito feliz com o que eu ouvi, que reforça realmente toda a credibilidade e principalmente o carinho, que eu tenho, eu pessoalmente, o Alma Premium, os nossos 905 sócios hoje, mais de 830 empresas participantes, são 16, o número de patrocinadores. Nós também, assim como vocês, também estamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, em Brasília, em Fernando de Noronha. Estamos em Rio Preto, em Ribeirão Preto, em Campinas, no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, E a gente está muito feliz porque a Lifetime consegue levar para todos eles essa tranquilidade, essa humanização. Porque realmente num mercado como esse, um mercado financeiro
que é extremamente sinuoso, né? Vocês gostam do termo volatilidade, extremamente volátil, não é? E está em constante movimento, como você bem disse. Não vai ser a última, não é? Grande movimentação do mercado, americanos, enfim, não é? E o que é mais importante é que você está ao lado do cliente e preparado. Tem o arsenal, você está municiado para poder, sem dúvida alguma, indicar, dentro até de um cenário positivo e até negativo, como o cliente deve se comportar. Ou seja, é fundamental ter estrutura, ter pilar, ter valor e profissionais que possam dar rumo ao seu patrimônio, ao patrimônio dos clientes. Obrigado, viu, Marcelão? Eu que agradeço, Betão. Um abraço aí, pessoal. Tudo de bom aí. Marcelão, que foi pai recentemente, como é que é o nome do nosso craque? Nossa craque, a Jasmin. A Jasmin. Jasmin Garcia Popov. A Jasmin que está lá trazendo alegria para a família Popov. Um beijo para você, obrigado a Tati, a todo o time Lifetime, a Cris e a Vitória, que se não fossem vocês todos, a gente não podia estar aqui falando num momento tão gostoso de uma coisa que é fundamental, que é o teu patrimônio, que é a tua vida dedicada, não é, de trabalho por muitos anos e que a Lifetime vai cuidar e cuidar muito bem.